Pessoal, continuando então com os requisitos da petição inicial e olhando, como eu disse para vocês, mais especificamente para o inciso 3º do 319, que menciona a necessidade de que o autor indique na petição inicial os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Estamos falando da famosa causa de pedir. E aqui vários pontos são importantes de atenção, tanto porque eles envolvem aspectos sofisticados que nós precisamos olhar com atenção, quanto porque tem uma aplicação prática muito importante e reflexos, em especial no estudo da sentença, no estudo da coisa julgada, no estudo de uma série de temas que virão na sequência do estudo de vocês, tá? Quando nós falamos em causa de pedir, e vocês já estudaram isso, nós falamos dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. A doutrina vai tentar dividir isso, e divide, né? Eu não gosto muito dessa divisão, mas enfim, é uma classificação antiga e vocês precisam conhecer, em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. A causa de pedir remota seriam os fatos, a causa de pedir próxima seria o fundamento jurídico. Como que funciona essa ligação entre fatos e fundamentos jurídicos do pedido? O que é isso, né? Qualquer norma jurídica, pessoal, vai apresentar uma previsão dos fatos que ensejam a sua aplicação. Então, é claro que quando você vai formular para o juiz, contar para o juiz uma historinha, né? E o professor Dinamarco vai dizer que a narrativa dos fatos, o professor Dinamarco, inclusive, um dos textos que vocês lerão hoje é um pedacinho do livro dele sobre a causa de pedir, do trecho de instituições, né? O professor Dinamarco vai dizer que é como contar uma história, é um historiador, é um papel de um historiador, e não deixa de ser, você vai contar a sua historinha para o juiz na sua petição inicial. Mas é claro que você só vai incluir nessa historinha aquilo que for juridicamente relevante. Nós poderíamos aqui conversar muito profundamente sobre um tema que eu amo, que é o tema da questão de fato e da questão de direito. O que exatamente é um fato? Se o fato é puro fato ou se o fato é sempre um fato jurídico. Mas enfim, posso depois disponibilizar alguns textos para vocês se aprofundarem um pouco nisso, mas o nosso objetivo principal aqui é compreender que os fatos que você apresenta na sua petição inicial são os fatos que sejam juridicamente relevantes. Se você quer entrar com uma ação de divórcio e tem detalhes importantes para que o divórcio, juridicamente falando, seja caracterizado, você vai trazer esses fatos para a ação. Se há fatos que também ocorreram nessa relação que vai chegar ao fim e que poderiam justificar juridicamente o divórcio, você traz esses fatos. Agora, fatos que não sejam juridicamente relevantes têm que ser trazidos, né? Infelizmente, não é muito assim que acontece na prática, mas muitos fatos que são trazidos para petições iniciais são desnecessários. Aqui nós precisamos de uma atenção especial aos fatos que sejam juridicamente relevantes, e você encontra os fatos juridicamente relevantes na norma. É a norma que vai te dizer que fatos são necessários para que ela possa incidir. É por isso que você narra os fatos juridicamente relevantes e qualifica esses fatos juridicamente. O que significa isso? Você conta, narra os fatos que te interessam e enquadra estes fatos no ordenamento jurídico. Se estes fatos ocorreram, isso resulta na aplicação da norma X. Estão presentes os requisitos que a norma exige para uma indenização, por exemplo, tá? Por isso é que a causa de pedir é composta dos fatos e sua qualificação jurídica. Você narra o que ocorreu e encontra no ordenamento jurídico a norma que vai ser aplicável àqueles fatos. Fundamentação jurídica é isso. Claro que aqui, gente, não adianta só indicar o dispositivo legal, né? Vejam o nome, fundamento jurídico e não legal. Claro que você pode indicar e vai indicar o dispositivo legal, mas você precisa fazer o devido enquadramento daqueles fatos naquele dispositivo que você pretende seja aplicável ao seu caso. Isso é qualificar juridicamente os fatos, é mostrar a relevância que esses fatos têm para o ordenamento jurídico e que regra, que princípio, que norma eles vão exigir, eles justificarão a respectiva aplicação no caso concreto, ok? Por isso que a causa de pedir é composta, então, por esses dois elementos, os fatos e sua qualificação jurídica. Só que aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. Não obstante
o autor deva indicar na sua inicial os fatos e sua qualificação jurídica, impera no sistema brasileiro uma teoria que nós chamamos de teoria da substanciação. O foco da causa de pedir, o núcleo da causa de pedir no processo civil brasileiro está nos fatos apresentados pelo autor. E a indicação destes fatos vincula o juiz, que não poderá se embasar em fatos não alegados pelas partes. Depois, lá no estudo das provas, vocês vão ouvir falar de uns fatos do juízo, fatos secundários, mas não é disso que a gente está falando agora, não precisamos se preocupar com isso agora. Agora nós estamos falando daquilo que sustenta o seu pedido que virá depois. Porque vejam, por que é importante trazer a causa de pedir? Porque a causa de pedir fundamenta, justifica o seu pedido, ela qualifica o seu pedido, ela ajuda o juiz, inclusive, a compreender o pedido que você vai formular depois. Você quer algo por causa disso, disso, disso. Então, você narra os fatos, qualifica juridicamente os fatos e a partir dessa qualificação jurídica, então, o seu pedido pode ser acolhido. Aquela indenização que você pleiteia pode ser fixada pelo juiz, porque você demonstrou que há fatos que justificam a aplicação dos dispositivos do Código Civil, por exemplo, que prevêem o dever de indenizar. Por conta disso, você vai ter um pedido procedente de indenização, por exemplo, ok? É claro que no meio do caminho aí, não necessariamente de forma linear, né? Mas no meio do caminho entre os fatos e a sua qualificação jurídica, nós vamos ter que ter, quando necessário, uma fase de produção das provas para mostrar que esses fatos ocorreram. E essas provas voltadas à comprovação da ocorrência desses fatos, ou seja, as necessárias à formação do convencimento do juiz, terão por objetivo também, ou terão que ser também valoradas. O juiz vai ter que verificar se realmente aqueles fatos ocorreram. Então vamos lá, né? Uma vez narrados os fatos, eu vou verificar se os fatos ocorreram. Se os fatos ocorreram, e aqui eu já estou no âmbito da valoração dos fatos, então a qualificação jurídica pode acontecer, porque aquela regra vai ser aplicável e, portanto, pode ser que o pedido seja concedido. É claro que é muito mais difícil do que isso, né? Muito mais sofisticado do que isso. Mas num olhar inicial, é mais ou menos assim que a atividade vai funcionar, ok? Os fatos são, porém, o núcleo da causa de pedir, como eu dizia para vocês em atenção à teoria da substanciação. Claro que o autor não se exime de qualificar juridicamente esses fatos na petição inicial. Porém, o juiz pode qualificar os fatos de maneira diversa daquela como foi indicada pelo autor. Vale aqui duas regrinhas bem importantes. A regrinha do iura novit curia e a regrinha do da mihi facto dabutibius. Essas duas expressões em latim que significam: o juiz conhece o direito e dá-me os fatos que eu te dou o direito. Bem clássicas essas duas regras, né? E qual que é a ideia dessas regras? Embora o juiz esteja vinculado aos fatos que integram o núcleo da causa de pedir trazida pela parte, não podendo se embasar em fatos não alegados, o juiz pode dar a estes fatos uma qualificação jurídica diversa daquela que foi dada pela parte. Então, por exemplo, se você narra fatos que, segundo a sua concepção, serão suficientes à caracterização de uma indenização fundada na responsabilidade com base na culpa, uma responsabilidade, portanto, que necessita da aferição de culpa. Porém, o juiz, ao olhar para aqueles fatos, entendem que a qualificação jurídica adequada é a de uma indenização por responsabilidade objetiva, ou seja, sem o elemento da culpa, ele pode fazer isso. Ele pode conceder a indenização com base na responsabilidade objetiva, sem considerar com isso sem considerar a responsabilidade subjetiva, aquela qualificação jurídica que foi trazida pela parte na petição inicial. O juiz pode, portanto, qualificar juridicamente de forma diversa os fatos da causa, sem que isso implique em alguma violação àquele princípio que eu contei para vocês, que é o princípio da correlação ou congruência, o princípio que exige que o juiz se atenha aos limites da petição inicial. Ele deve se ater aos fatos, ele deve se ater ao pedido, como nós veremos na aula de amanhã. Porém, ele não está vinculado à qualificação jurídica que foi trazida pela parte. Ele pode dar uma outra qualificação, ele pode aplicar um outro fundamento jurídico em razão dessas duas regrinhas que eu citei para vocês. Porém, é importante observar
Ele só poderá fazer isso se os fatos que a parte narra na petição inicial justificam a aplicação daquela fundamentação jurídica que ele pretende aplicar. Se ele precisar de fatos novos que a parte não trouxe para o processo para isso, neste caso, nós teremos uma violação à congruência ou à correlação. A ideia é que, a partir dos fatos narrados na petição inicial, o juiz consiga dar uma qualificação jurídica, ainda que diversa daquela trazida pela parte, mas que ele não precise, para isso, incluir fatos que não foram trazidos pela parte, porque aí ele está violando os limites da causa de pedir apresentada pela parte. Ok, pessoal? Isso é bem importante. O STJ, a jurisprudência como um todo, mas o STJ tem várias decisões nesse sentido, vários casos bem interessantes para a gente discutir. Eu coloquei, inclusive, nos cases de vocês da aula de hoje, 4 casos, indicando, inclusive, alguns para que nós possamos pensar nos limites à aplicação do iura novit curia. Porque, de certo modo, a jurisprudência acaba ultrapassando um pouquinho esses limites em alguns casos e entendendo que a qualificação jurídica justifique muitas vezes até uma alteração na causa de pedir que a parte trouxe. A ideia não é essa, porque a causa de pedir tem um núcleo duro, que é a narração dos fatos trazidos pela parte. E não é possível que haja uma qualificação jurídica que fuja da moldura que a parte estabeleceu. Por isso que é tão importante o autor definir, delimitar qual é a qualificação jurídica dos fatos. Porque vocês podem pensar, mas se o juiz pode qualificar juridicamente de forma diversa os fatos, por que então que é tão relevante para o autor trazer a qualificação jurídica dos fatos na petição inicial? É relevante justamente porque a qualificação jurídica que o autor dá ajuda a compreender os limites da causa de pedir, ajuda a compreender, afinal, qual é o substrato fático no qual o juiz pode se embasar, que é o substrato fático que justifica a aplicação daquela norma. Agora, se aquele substrato fático também justifica a aplicação de outra norma, e o juiz entende que a qualificação jurídica mais adequada para aqueles fatos, exatamente, é a outra qualificação jurídica e não aquela que o autor trouxe na petição inicial, é perfeitamente possível que ele faça essa qualificação jurídica de forma diversa. E é isso que nós vamos trabalhar nos cases que vocês vão analisar. São todos casos extraídos da jurisprudência do STJ em especial. Então a ideia é que vocês analisem os casos, possamos pensar neles juntos e depois eu vou inclusive trazer para vocês os acórdãos do STJ, para que vocês possam ver qual foi a forma como o STJ aplicou essas duas regrinhas nessas situações, ok? Vejam então como é importante isso, né? Todos os fatos juridicamente relevantes para sustentação do pedido que a parte vai formular na petição inicial devem ser apresentados na petição inicial e não haverá outro momento para que esses fatos sejam apresentados. Eventualmente, fatos novos, vocês sabem disso porque eu também coloquei isso no material de vocês, poderão ser trazidos depois. Porém, teremos que estar aí diante de fatos novos mesmo. Ou daqueles que ocorreram após, e porque ocorreram depois, podem ser trazidos posteriormente, são fatos novos, ou aqueles que são fatos que a jurisprudência chama de fatos supervenientes. Os fatos que já existiam, mas que foram de conhecimento posterior. A parte só teve conhecimento desses fatos depois. E ela vai ter que, então, demonstrar que ela não trouxe esses fatos antes, porque ela realmente estava impedida, impossibilitada de fazê-lo. É uma prova difícil, mas para que eles sejam aceitos, para que eles possam ser levados em consideração pelo juízo, esses fatos terão, então, que a parte terá que demonstrar que não tinha como trazer esses fatos antes. Seja como for, o próprio CPC vai prever que o juízo pode considerar fatos realmente novos se ocorreram depois da propositura da ação, no momento de proferir a sua decisão, ok? Afora isso, gente, os fatos da causa são aqueles que são trazidos pelo autor na inicial e pelo réu na sua contestação. Fatos que integram a causa de pedir, que sustentará o pedido que se pretende formular nessa petição inicial. Existe uma ligação, obviamente, direta entre eles, ok? É um ponto sofisticado, como eu disse a vocês,
é uma questão difícil. A doutrina nem sempre se debruça tão profundamente nessas questões afetas ao Hieroglyphicuria. Trouxe para vocês alguns textos que podem ajudar nesse sentido. E a jurisprudência, hora acerta, hora erra, na aplicação desses dispositivos, por acabar permitindo que se extrapole os limites da petição inicial. Nós vamos trabalhar isso nos cases e daqui a pouquinho, no Colab, eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem acerca dessa questão que é tão importante e gera impactos em vários outros aspectos depois que vocês estudarão aí de outros instrumentos, outras ferramentas do processo civil, ok? Daqui a pouquinho nos encontramos, tragam suas dúvidas, um beijo e até já já!